O bolo já estava no forno, né? O bolo de banana caramelada, e tá um cheiro de banana aqui muito bom. E já se passaram uns 40 minutos. Então eu já dei uma arrumada e nós vamos desenformar esse bolo. Eu vou até pegar já um prato, deixar aqui e vou tirar ele do forno. Eu vou passar uma faca aqui levemente em volta, só para soltar alguma beiradinha que talvez tenha ficado grudada. Esse bolo a gente sempre tem que desenformar ele quente, porque senão, se esperar esfriar, o caramelo esfria e ele gruda na forma. Não tem jeito, então tem que ser quente mesmo. Aí a gente vai com cuidado. E sempre é um risco, né? Mas vamos lá. Então eu vou agora desenformar o bolo. Já virei o prato, eu deixo só um pouquinho para o bolo descer mais naturalmente. Aí com a ponta da faca eu vou levantar a forma. E aí já dá para perceber que o bolo já soltou. E olha que ele soltou perfeito dessa vez, porque muitas vezes o caramelo ou às vezes esfria um pouco ou fica mais denso em alguns lugares e uma ou algumas dessas bananinhas, elas ficam grudadas na forma. Mas se vocês tirarem ela com cuidado e colocar de volta no lugar, ninguém vai perceber que a bananinha ficou grudada, ela volta para o lugar. Isso acontece por inúmeras razões, né? Uma das razões é assim, que a gente tem que sempre usar nessa receita a banana nanica. Por quê? A banana prata, por exemplo, ela tem muito pouca água, ela é uma banana muito mais seca, então ela não produz umidade suficiente para esse caramelo ficar mais fluido. E aí o bolo realmente gruda e o sabor também não fica tão gostoso. Uma coisa que é interessante de falar a respeito desse tipo de bolo são que a gente já viu por aí várias outras frutas que a gente pode fazer esse bolo. Esse bolo, assim, é muito conhecido, por exemplo, nos Estados Unidos e eles chamam de upside down cake, que é o bolo de cabeça para baixo. E lá eles usam muito o abacaxi. Então, eu até tenho uma receita americana que usa caro para fazer o caramelo e usa o abacaxi, que fica realmente muito gostoso. E nessa versão vocês podem usar também o abacaxi, né? Outras frutas eu não experimentei ainda, mas já soube de gente que fez com manga e tudo, que o bolo realmente vai ficar muito doce, mas são várias opções, né? Então eu vou cortar aqui pra gente ver como ficou por dentro, usando sempre uma faca serrilhada para cortar bolo. Bolo é mais ou menos que nem pão, a gente sempre tem que usar uma faca serrilhada, senão a gente amassa o bolo e não corta com uma faca lisa. Então eu vou cortar. Veja que nas beiradas o caramelo ficou bem mais escuro. Isso acontece no forno, porque quando nós caramelizamos a forma, ela fica toda por igual. Mas é interessante essa nuance de cores diferentes. Interessante também, vou mostrar para vocês aqui, é que o bolo fica bem molhado. Esse é um bolo que não aceita nenhum recheio, né? Não aceita nenhum recheio e ele fica bem molhado e macio, com uma textura muito gostosa. Então, eu vou colocar aqui. E essa foi a nossa sugestão de hoje. Você pode servir esse bolo tanto como uma sobremesa, como uma bola de sorvete, fica muito interessante. Até vou colocar uma bola de sorvete aqui para vocês verem
como ele pode ficar. O sorvete realmente dá uma quebrada. Aliás, esse bolo é um bolo versátil, é uma sobremesa tanto para um chá da tarde, com um chá mesmo, num dia de inverno, como uma sobremesa até sofisticada para um jantar. Então nós vamos fazer uma montagem diferente desse bolo para servir numa ocasião como essa, né? A gente sempre tem que lembrar, quando a gente faz uma receita de confeitaria, qualquer tipo de bolo, mesmo tortas, a gente tem que ser muito radical mesmo nas quantidades dos ingredientes, todos na temperatura ambiente, para que a receita dê certo. Porque, por exemplo, num caso de um bolo como esse ou qualquer outro, você não tem como consertar. Não é como uma comida que você faz sem sal. Você está fazendo, vamos dizer, um picadinho, um estrogonofe e fica sem sal, você pode acrescentar o sal sem prejuízo nenhum. No final, você experimenta, ficou sem sal, vou colocar. Agora, no caso de um bolo, de uma torta, isso não é possível, porque a massa já está toda pronta, já está assado, entendeu? Então, se você fizer algum erro nesse tipo dos ingredientes, aquilo você vai perder. Realmente, dependendo do erro que você fizer, você vai perder a sobremesa. Então, como eu estava dizendo antes, a gente procurar sempre medir tudo, se tiver uma balança, é muito interessante. E essa versatilidade de uma receita é o que a gente procura hoje em dia, porque todo mundo é muito ocupado tudo. Então, vamos dizer, se você vai fazer um jantar, você pode deixar esse bolo já pronto no dia anterior e na hora do jantar você só faz uma montagem com um sorvete, uma calda, enfeita e realmente fica uma sobremesa sofisticada e que você não teve que fazer naquela hora, não teve que perder tempo na hora mesmo, porque eu estou sugerindo que é uma pessoa que não tem tempo para isso, né? Então, eu vou pegar uma calda, eu fiz uma calda extra, a mesma calda que eu fiz para caramelar a forma, eu fiz um pouco extra para a gente enfeitar um prato, e como ela estava quente, eu deixei um pouquinho na geladeira. Então, eu vou pegar e vou fazer essa montagem diferente de um bolo para sobremesa. Eu coloquei ela aqui nesse copo, ela ainda tá um pouco morna, mas é uma calda igualzinha a essa calda do bolo, então vai combinar muito bem. Então, eu tenho aqui um prato que na verdade é um prato raso, para ficar realmente mais moderno. Hoje em dia a gente vê muito nos restaurantes servir as sobremesas no prato raso, não num prato pequeno de sobremesa. Esse aqui já é diferente, é para o caso de um chá, de um lanche da tarde, uma ocasião mais informal. Então eu vou cortar mais uma fatia do bolo. E vamos fazer essa montagem. Vou colocar bem no meio do prato, tirar esse pedacinho de migalha que caiu aqui. Primeiro eu vou colocar um pouco de caldo em volta do prato. Eu gosto muito de fazer como se fosse um riozinho de caldo em volta da sobremesa. Acho que fica muito atrativo na hora que a gente come. E bonito também. Vou colocar algumas bolas de sorvete. Vocês vejam que eu fiz uma bola de um tamanho um pouco menor do que a tradicional, porque eu acho que fica mais elegante. Vou colocar 2 bolas de cada lado. É uma sobremesa grande. Acho que muita gente vai até querer dividir, mas isso é um outro assunto.
né? E aqui eu vou colocar um pouquinho mais da calda em cima mesmo em cima do bolo, para dar um brilho extra. Acho que fica bem bonito. E vou usar esse pauzinho de canela para enfeitar o prato mais. Que é muito bonito, a gente pode comprar nessas lojas de confeitaria, mesmo no mercado municipal, assim a gente... E enfeitar com um pouquinho desse anis estrelado, que fica bem interessante. Deixa eu colocar ele meio espetadinho aqui. Bom, então aqui nós temos as duas versões dessa sobremesa, as duas, vamos dizer, apresentações. Isso aqui até pode ser uma alternativa para um bolo que sobrou, que você fez para um chá e tudo, depois você quer servir novamente. Então você faz essa montagem. Eu gostaria de lembrar uma coisa para vocês, que eu falei durante a receita, mas talvez é uma coisa que a gente precisa reforçar bem. Na hora de desenformar esse bolo, você tem que realmente desenformá-lo quente, porque senão o caramelo esfria. Não é que nem um bolo normal, que a gente normalmente espera para esfriar, para poder desenformar com maior segurança, para o bolo não quebrar. Mas nesse caso, realmente ele tem que ser desenformado quente. Então, aqui tá as nossas duas versões da mesma receita. Esse é o bolo do chá da tarde e esse outro com sorvete. Até vou colocar uma colher e um garfo, que seria a nossa versão para uma sobremesa. Eu espero que vocês tenham gostado e até um próximo programa. Obrigada!